Emmanuel que ele escreveu esse texto como forma de estudar um versículo do Evangelho. O versículo é o seguinte, todos nós conhecemos, já ouvimos falar desse versículo. Está em Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Esse versículo foi dito quando Jesus, na época, com uma discussão do que era puro, do que era impuro, os judeus com aquela discussão sobre alimento, que era puro e impuro, e Jesus soltou essa frase, que é um ensinamento que vem há 2000 anos, tentando colocar para a gente onde tem as nossas maiores transformações, que é no coração. Olha que figura que ele utilizou. A discussão não está na boca, a discussão não está no que entra na boca, a discussão está no que sai da boca. E o que sai da boca vem do coração. Então eu falo daquilo que eu sinto. Essa é a questão que a gente quer refletir sobre ela e que o Emmanuel também colocou de maneira muito bonita. Hoje a gente vai refletir na nossa palavra. O que eu digo? Por que eu digo? Ela sai do meu sentimento mais profundo daquilo que eu sou, passa pelo meu cérebro, pelo meu pensamento, que eu vou pensar sobre aquilo que eu sou, e sai em forma de palavra. E muitas vezes eu quero corrigir essa palavra, mas não me corrijo lá dentro. Por isso é que tantas vezes eu acho que me mudei e não mudei ainda. Porque eu quero mudar só a palavra. E mudando a palavra eu não me transformo por dentro. A nossa grande luta é a transformação interior. Porque no interior é onde eu vivo, é o que eu sou. E é dali que sai a palavra, e é dali que saem os meus atos. Se originam em mim mesmo. Isso é justiça divina também. Aí no texto do Emmanuel ele vai falando essas coisas e a gente vai aprendendo a dar mais importância às palavras que a gente fala e compreendendo que as palavras que a gente fala passam pelo pensamento, mas se originam no sentimento, se originam no coração. Olha o que Emmanuel diz. A partir desse versículo. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15, 18. No Mateus 15, 19, no próprio Evangelho, já tem mais alguma coisa para a gente refletir. Está dito, o próprio Jesus, com efeito, é do coração que procedem as más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro. Jesus colocou as coisas no coração. Jogou a responsabilidade no coração. Porque é de lá que partem a qualificação dos nossos sentimentos. Olha o que Emmanuel começa a falar a respeito disso. Esse texto do Emmanuel, o título dele é O Verbo é Criador, e está nesse livro Vinha de Luz. Ele refletindo sobre esse versículo. Indispensável cuidar do coração. Indispensável cuidar do sentimento. Indispensável cuidar do que eu sinto. Porque o que eu sinto é o que eu sou. O que eu sinto é a vibração na frequência do que eu sou. E isso que eu sinto, eu transfiro para o meu pensamento e transfiro para as minhas ações. Por isso o Evangelho do Cristo é de amor. Por isso Cristo falava de perdão. Por isso Cristo falava das coisas do coração, das coisas do sentimento. Porque só ali o homem pode ser transformado. E é individual, é cada um. E Emmanuel continua. É indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo. Então o coração, o sentimento, é a fonte, é a origem de onde se emite o verbo. Então o que eu falo tem uma origem. A origem do que eu falo está no meu sentimento. Se eu tenho raiva de você, aquilo que eu falo de você tem origem no meu coração, no meu sentimento. Então se eu vou parar de falar mal de fulana ou de fulano, mas continuar nutrindo por essa pessoa o mesmo sentimento de ódio, eu posso até tentar não falar. Mas se eu falar, se eu não fingir,
vai sair aquilo que está dentro de mim. E essa relação eu tenho em relação a todas as coisas da vida. Em relação a tudo na vida, eu manifesto o meu coração. E tem até um versículo, tem até uma passagem no Evangelho que fala disso também. Onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Onde tiver o meu tesouro, vai estar o meu coração. Onde tiver aquilo que eu mais gosto, ali eu vou estar. Eu sou um ganancioso, eu tenho um olhar para o mundo de ganancioso. Então, onde tiver a minha ganância, ali eu vou estar. E daquilo eu vou falar. E sobre aquilo eu vou pensar. Então, o fato de eu ser avarento, ou ganancioso, ou raivoso, qualquer condição minha, ela tem origem no espírito. Ela tem origem no sentimento. E a partir dessa origem, ela começa a caminhar. Ela passa pelo sentimento, passa pelo pensamento, depois eu verbalizo e depois eu cometo a ação. Então a minha ação também teve uma origem. A origem da minha ação é no sentimento. Eu não dei um tiro, eu não matei por um acaso. Eu tinha aquele ódio dentro de mim. Eu tinha aquele sentimento dentro de mim. E a gente, há muitos séculos, a gente vem tentando corrigir as nossas ações. É como se a gente estivesse querendo cercar lá na frente. Eu tenho que cercar bem mais atrás. O que eu faço as pessoas veem. O que eu falo as pessoas ouvem. Mas muito do que eu sinto as pessoas não percebem. Então o que eu sou a maioria não conhece. Por isso estranham quando eu digo alguma coisa, quando eu faço alguma coisa, porque conhecem aquilo que eu quis mostrar, mas não conhecem exatamente aquilo que eu sou. Mas eu conheço mais ou menos aquilo que eu sou. E a minha consciência me mostra mais ou menos aquilo que eu sou. Eu posso mentir no que eu falo. Eu posso mentir no que eu faço. Oi, meu amor, tudo bem? Que saudade. A palavra pode ter dito aquilo, mas no sentimento não tinha aquilo. Então a palavra foi falsa. O Cristo já falava isso dos fariseus, que eram túmulos caiados por fora e podres por dentro. O que estava caiado? O externo, pintado, bonitinho, eu. O que estava podre? O coração, o sentimento, o eu mais profundo. Então é falso. Esses são os hipócritas. Essa é a hipocrisia nossa de cada dia. Porque eu sou uma coisa e às vezes falo outras e faço outras, porque eu faço para agradar. Mas no fundo, eu sei quem eu sou. No fundo, eu sou aquele velho homem. Por isso Paulo de Tarso queria fazer o bem, mas o mal ainda mora com ele falava. Porque ele já estava querendo entrar no processo de regeneração, de comunhão com Cristo, já enxergava um monte de coisas novas que queria fazer, mas ainda tinha no sentimento, ainda tinha dentro dele um monte de coisa velha, um monte de coisa antiga. Esses somos nós. Quantas coisas a gente já quer fazer melhor e não consegue? Por que a gente não consegue? Porque a gente ainda não é melhor. E o que diz o que eu sou é o que eu sinto. Isso me dá uma vibração, uma carga vibratória. E essa carga vibratória me dá uma sintonia. Então eu me sintonizo com essa carga vibratória que eu emito de acordo com o que eu sou. Então não adianta eu fingir que eu sou isso, eu sou aquilo, e os meus amigos não são. Os meus amigos são os meus amigos da sintonia, que são os meus amigos do meu sentimento mais profundo. Então Emmanuel diz que é indispensável cuidar desse sentimento como fonte emissora do verbo. É desse sentimento que vai o verbo. Para que não percamos, Emmanuel continua, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Aqui Emmanuel dá mais informações. A harmonia necessária à própria felicidade. Então, a harmonia é um pré-requisito para a felicidade. E como é que um coração rancoroso, raivoso, ressentido pode ter harmonia? Como é que um coração egoísta, orgulhoso, avarento pode ter harmonia? Se ele só pensa nele, se ele acha que ele é o mais importante, que ele acha que ele é o melhor. E se ele sente isso, ele pensa isso. Se eu sinto que eu sou melhor, eu penso que eu sou melhor. Aí eu vou agir como se eu fosse melhor. Eu estou no trânsito,
eu resolvi parar para conversar com alguém que estava passando. Eu parei o carro, fechei o trânsito. Por quê? Porque eu quero conversar com aquela pessoa que estava passando. O que eu manifestei? Que eu sou melhor do que os outros. Porque eu posso parar e fechar a rua. Eu sinto isso lá dentro, que se eu não sentisse isso, eu não teria coragem de parar na rua e fechar o trânsito. Eu só consegui parar na rua e fechar o trânsito porque, no fundo, eu acho que eu sou melhor do que as pessoas. Porque se alguém parar na minha frente, eu vou buzinar. Eu vou me irritar. Eu vou brigar. Eu posso chegar num banco e passar na frente das pessoas na fila. Porque eu acho que eu posso. Eu sinto que eu sou mais importante. Eu estou com pressa. Eu preciso. Eu não sei se o outro está doente, está com pressa, está com a mãe morrendo, está na situação. Eu não sei dele, mas eu sei de mim. E porque eu sei de mim, eu vou lá no meu amigo, vou lá, eu dou um jeito, eu atravesso, passo na fila, passo na frente de todo mundo. Por quê? Porque eu senti que eu posso. Eu sinto que eu sou melhor. Como eu sinto que eu sou melhor, eu ajo dessa maneira. Eu falo dessa maneira. Então está lá atrás. E sem essa harmonia, eu não consigo ser feliz. Porque a minha consciência acusa. Eu sou um desequilibrado. Nós somos desequilibrados por nossa própria conta. Porque nós nos desarmonizamos por aquilo que nós sentimos. Nós não temos o amor suficiente para viver em paz com o mundo. Porque nós desequilibramos a nossa relação com o mundo a partir daquilo que a gente sente. E o Emmanuel continua. Aí ele vai fazendo o processo. O que sai do coração e da mente, olha a origem, sai do coração e da mente, pela boca, a boca é um instrumento. A boca não tem culpa. Ela é um instrumento, ela é uma potência, que era para ser utilizada de outra maneira. Se eu tivesse um coração cheio de amor, o que minha boca ia falar? Coisas de amor. Por que o Cristo, a gente não vê o Cristo falando loucuras? Porque ele não tinha isso no sentimento. O Cristo era amor puro. A boca dele só manifestava compreensão, só manifestava amor, só manifestava fraternidade, porque era o que ele tinha dentro dele. E por que a nossa não faz isso? Porque a gente não tem isso dentro de nós. Essa é a construção do reino de Deus no coração dos homens, que o Cristo sempre falou. Então a construção do reino de Deus no coração dos homens é encher o nosso coração de amor. Encher o nosso coração desse sentimento que vai se manifestar através dos instrumentos que eu tenho. Do meu pensamento, da minha palavra, das minhas ações. Então o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. Então o que eu falo tem vida. O que eu falo movimenta. O que eu falo traz consequências. Eu não falo e vou embora. O que eu falei tem vida. O que eu falei está aí. E tem a vibração do que eu falei, a vibração do sentimento. Olha a justiça divina aqui, ó. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem e para o mal. Então eu sou envolvida por aquilo que eu falo. Eu sou envolvida por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu falo. Olha que justiça. Eu sou envolvido por mim mesmo. Conforme a natureza da emissão. Quem dá a natureza da emissão? O sentimento. Qual vai ser a natureza do que eu emito? A natureza de ódio? A natureza de bondade? Quem vai dar a natureza? O sentimento. Então o que sai da mente e do coração pela boca é vivo e me envolve. Eu sou envolvido por aquilo que eu penso. Eu sou envolvido por aquilo que eu sinto. Eu sou envolvido por aquilo que eu falo. Eu crio a minha própria psicosfera. Eu respiro de mim mesmo. Que justiça divina. Que justiça bonita. Ninguém é culpado daquilo que eu vivo. Porque eu vivo naquilo que eu sinto, eu vivo naquilo que eu penso, eu vivo naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Eu crio em torno de mim a psicosfera na qual eu estou mergulhado e na qual eu vivo. Então eu não posso culpar ninguém das minhas tragédias, dos meus desencantos, dos meus fracassos, dos meus ódios, do meu coração. Sou eu mesmo. Tem um livro
Instruções Psicofônicas, que é também do Chico Xavier, e tem um capítulo que ele fala de sentimento. Olha o que ele diz sobre o sentimento, que está na origem de tudo isso que a gente está falando. É imperioso. Assim, em nosso intercâmbio uns com os outros, quer dizer, é fundamental na nossa relação entre nós, entre pessoas, é fundamental observar os nossos estados sentimentais. É imperioso, é fundamental nas nossas relações com as pessoas observar o nosso estado sentimental, observar o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo quando eu estou aqui? O que eu estou sentindo quando eu estou no trânsito? O que eu estou sentindo quando eu estou na minha família, com meu marido, com a minha mulher? O que eu estou sentindo quando eu estou brigando em casa? O que eu estou sentindo quando eu estou em cada lugar? Mas ele vai adiante. Ele pede para a gente observar isso. Nas nossas relações com as pessoas, observa o sentimento. Mas de que maneira? Observa os nossos sentimentos nas bases de nossas reflexões e nossos raciocínios. Então o meu sentimento está na base do que eu sinto, está na base da minha reflexão, dos meus pensamentos. Então o meu pensamento pode estar viciado por aquilo que eu sinto, para o bem e para o mal. Se eu não mexo no meu sentimento, se eu não modifico o meu sentimento, se eu não aperfeiçoo o meu sentimento, como é que vai ser as minhas reflexões e os meus raciocínios? Viciadas por aquilo que eu sempre senti. Eu não vou evoluir. Eu vou mentir, eu vou ser hipócrita, eu vou falar diferente, eu vou andar diferente, mas eu vou ser sempre o mesmo. Porque o meu sentimento está na base da minha reflexão e está na base do meu raciocínio. Não adianta eu mentir, porque eu sou a minha própria base. E esse sentimento é o quê? É o espírito. A evolução do espírito é esse sentimento. É o que me mostra. Mas ele vai adiante. Nossos estados sentimentais estão na base das nossas reflexões e dos nossos raciocínios. Como origens de nossa vitória e de nossa derrota na nossa luta do dia a dia. O que o Emmanuel disse? Que os nossos sentimentos estão na base daquilo que eu penso e é a origem da minha vitória e da minha derrota na minha luta regenerativa. Então, qual é a origem da minha vitória e da minha derrota como espírito? Os meus sentimentos. Por que o Evangelho é de amor? Porque o Evangelho mexe no sentimento. Aí o Emmanuel coloca algumas coisas. Do íntimo dos tiranos, do íntimo desses autoritários, no sentimento desses autoritários, por esse processo, qual o processo? De sentir, pensar, falar e fazer. Então, do íntimo dos tiranos, o que é que vai ter no íntimo dos tiranos? Origina-se o movimento inicial da guerra, da luta, da briga, do desentendimento. A gente é tirano não é só quando a gente é general do exército. A gente é tirano em casa. A gente é tirano na relação com a namorada, com o marido, com o filho. A gente é tirano na relação fraterna de trabalho. E o coração é que é tirano. O sentimento é que é tirano. Então esse sentimento tirano dá origem a esse estado de guerra, de briga, de descompensação nossa. Por que a gente vive brigando? A origem da nossa briga diária com tudo e com todos está no sentimento. Mexeu comigo, mexeu com o meu sentimento de orgulho. Aqui eu não aceito, comigo não. Comigo é diferente. Por que é diferente? Por que não seria igual? Por que não perdoa? Mas mexeu comigo. Mas com meu filho é diferente. Por que é diferente? Porque mexe nesse sentimento. Por que eu quero para mim? Por que eu quero mais para mim do que para os outros? Por que eu corro para pegar para mim primeiro? Por que eu estou num almoço e alguém fala, está servido, eu corro lá para servir primeiro? O que faz isso? É só a fome? A fome é orgânica. É o meu sentimento. Se eu correr, eu vou ser beneficiado. Porque eu posso, eu quero. Eu corro lá e sirvo. E depois eu vejo um monte de gente que não comeu ainda, eu vou lá servir a segunda vez. Por quê? Porque eu acho que eu posso.
Está no meu sentimento eu achar que eu posso fazer isso. E eu vejo, a comida está acabando, tem alguém que não serviu ainda, e eu chego, entro na fila de novo com o meu prato sujo, alguém com o prato limpinho ali atrás que não comeu ainda, eu acho que eu posso, eu fico lá bem. Por quê? Porque eu sinto que eu posso. Eu acho que eu sou melhor. Ele continuou falando dos sentimentos, o Emmanuel. Da alma dos caluniadores, aí ele saiu dos tiranos e passou para os caluniadores. Somos nós também, que vivemos fazendo calúnia uns dos outros. Porque a antipatia que eu sinto de alguém me faz caluniar esse alguém. Nós estamos num processo eleitoral que o que mais tem é calúnia. Fake news, o que é? É a nossa maldade. Porque eu gosto de um, não gosto de outro. Eu invento uma coisa maldosa de um e invento uma coisa positiva de outro. Onde é que está isso? Em mim. Na minha simpatia por uns e na minha antipatia por outros. E chega alguém aqui, fulano, você gosta de fulano? Não. Aquele ali, pelo amor de Deus. Aí já começa. Você sabia? Aí começa. Eu estou criando coisas que o meu sentimento me faz criar. E a partir desse sentimento, eu vou traçando o perfil de pessoas. Eu vou construindo pessoas. Só que eu me esqueço que eu estou emitindo coisas e que eu vou mergulhar nessas coisas que eu estou emitindo. E tem justiça divina. E tudo aquilo que eu emito, que eu estou mergulhado, eu respiro aquilo, eu sou aquilo. E cada escândalo que eu cometo, em algum momento da história, da vida, do espírito, eu vou me reencontrar com eles, ou agora ou lá adiante. Então tudo que eu falo que vem lá de dentro de mim, eu estou marcando um encontro comigo mesmo para algum momento da minha existência. E depois lá na frente, quando eu me reencontro comigo, eu lamento, eu xingo, eu falo, nossa, eu não precisava disso, precisava, foi você que pediu. Você só não marcou a data, porque a data não é competência nossa. Desses caluniadores partem venenos que atormentam espíritos generosos, todo tipo de espírito. Dessa natureza do sentimento caluniador, parte veneno. Só que quem é esse caluniador que derrama veneno, esquece que ele também está mergulhado nesse veneno que ele derrama. Eu respiro esse veneno. Eu sou esse veneno. Tem um livro, Pensamento e Vida, do Emmanuel, num texto chamado Entendimento, que ele fala numa frase isso que a gente está comentando aqui. Olha que frase bonita. Responde-nos. A vida é a vida respondendo, não é a vida falando. Se a vida está respondendo, ela está respondendo o quê? Está respondendo a mim. Está respondendo a um ato meu. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, é um chamamento que eu faço à natureza. Porque isso tem vida. E eu estou mergulhado nessa vida. E o que ele está dizendo aqui é que a vida responde de acordo com a natureza do chamamento. Qual foi a natureza do meu chamamento? A natureza do sentimento. É o que dá qualidade. É a natureza do ódio. É a natureza do perdão. É a natureza do ressentimento. É a natureza do orgulho. É a natureza da vaidade. Essa natureza que eu coloco como fonte vibratória daquilo que eu falo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, é essa natureza que eu vou ter de volta. Por isso, quando as pessoas falam quem faz o bem, recebe o bem. Que frase é essa, quem faz o bem, recebe o bem? A natureza do que eu faço é a natureza do que eu recebo. A vida me responde com a mesma natureza com a qual eu fiz. Por isso é que as pessoas falam essa frase que a gente nunca entendeu. Por que eu tenho de acordo com o que eu dou? É dando que se recebe. Aquela música. Porque a vida me responde com a mesma natureza daquilo que eu faço. Qual a natureza do doar? Eu tenho a natureza do receber. Por que quando eu dou ódio eu recebo ódio? Porque é da mesma natureza. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser numa outra encarnação, pode ser em algum momento da minha história de espírito. Mas tudo aquilo que eu dou, a vida me responde. Isso é lei. Não é? É lei. E se é lei divina, não é para uns e não é para outros.
se é lei divina, é para todos. Não adianta achar que para você não vai ser assim. Vai. Para todos nós é assim. Então todo sentimento de ódio que eu devolvo para o mundo, eu recebo de volta do mundo. Olha aquela música. É dando que recebe, é perdoando que é perdoado, é morrendo que se vive para a vida. Olha que música. Que a gente canta essa música há tanto tempo. É isso que ele está dizendo. Meu mano continua. Do coração dos maus, dos perversos, dos inconscientes, desse sentimento, de quem tem a maldade no coração, de quem tem a perversidade no coração, de quem não tem consciência. Quem não tem consciência? Os ignorantes. Que ignoram as leis divinas. Nós, pode ser que a gente não tenha tanta maldade, mas ainda temos. Pode ser que a gente tenha um pouco menos. Pode ser que a gente tenha um pouco menos de perversidade. Ainda temos. Agora, inconsciência, a gente tem muita. Ignorância, a gente ainda tem muita. Porque a gente ainda ignora um monte de coisas. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Instruir e amar é para diminuir a diferença pelos dois campos que elevam o espírito. O amar e o conhecer. Então, do coração de quem é mau, de quem é perverso, ou de quem não tem consciência, de quem é ignorante, nós fomos criados simples e ignorantes e diminuímos a nossa ignorância a passos muito pequenos. E ainda continuamos muito ignorantes. Surgir é porque vem daí, nasce daí, da maldade, da perversidade e da ignorância. Surge, brota, aparece. O quê? Através do poder verbalista, através da fala. Os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Da maldade, da perversidade, da ignorância, brota o início da nossa queda, do nosso crime e das injustiças. Olha de onde vem. Do coração maldoso. Por que o Evangelho do Cristo é de amor? Por que a transformação do Cristo é pelo Evangelho? Aí a gente às vezes tem até uma criancinha, filho nosso, que a gente já vê uma tendência de maldade, de perversidade, de alguma coisa. O nosso papel ali era o quê? Tentar corrigir isso. E o que a gente faz muitas vezes? Estimula isso. Não é nada não foi ele não. Protege, super protege. E aquele coraçãozinho que trazia já um pouco dessa maldade, dessa perversidade, que a gente via ele na escolinha fazendo a maldade com um coleguinha, botando o pé para ele cair, botando uma coisinha para ele sentar e furar. Sabe aquelas maldadezinhas de criança que a gente acha engraçado? Aquela maldadezinha do espírito. Está lá dentro. E quem é o pai, quem é a mãe, quem é a escola que tinha o dever de começar a trabalhar isso, para tirar isso? É o nosso dever. A casa espírita, que às vezes percebe uma maldadezinha, qual é o nosso dever? Sair corrigindo o mundo? Não. Colaborar para que cada um consiga extinguir isso de dentro de si. E por que ninguém vai tirar a maldade de dentro do outro? Porque não vai. O Cristo fazia alguma coisa e falava, vai e não peques mais. Por que é não peques mais? Vai e muda esse coração. Porque se você continuar o mesmo, volta a mesma coisa. E a gente não consegue se modificar. A gente vem, faz um tratamento fluídico e não se modifica. Continua o mesmo. O tratamento fluídico funciona? Claro que funciona. É um auxílio do alto em fluidos e energias que ajudam a gente a lavar, a tomar um banho, a dar um refresco em nós mesmos. Mas para quê? Para que me dê um tempo de eu refletir, buscar no mais profundo dos meus sentimentos e transformar esses sentimentos. Porque se eu não conseguir transformar esses sentimentos, eu vou continuar sendo sempre o que eu sempre fui. E esse é o meu mal. Porque eu estou há quantos séculos sendo sempre o que eu fui. Aí eu encarno, desencarno, desencarno, e sou o mesmo. Emmanuel chama isso de afogados na carne. Eu estou afogado na carne e não saio disso. Eu não consigo voltar para a casa do Pai. Eu não consigo me redimir. Eu não consigo me aperfeiçoar. Porque eu sou sempre o mesmo. Que as minhas reações são reações baseadas nos sentimentos de sempre.
eu não transformo, eu não modifico os meus sentimentos, aí eu sempre vou cometer as mesmas ações, baseadas, tendo como pano de fundo os mesmos sentimentos. E ele diz o contrário também, o ato de bondade. É o contrário. O ato de bondade é uma força benéfica. E nesse ato de bondade ele diz, olha, há imponderáveis energias edificantes. Imponderável, não dá nem para medir. É muita energia. Não dá para ponderar, para avaliar. Num ato de bondade, há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que cometem esse ato de bondade. Então eu também estou mergulhado no ato de bondade que eu cometi. Por isso que o verbo é criador. Porque o verbo, na bondade, ele cria uma psicosfera de energias edificantes e imponderáveis, que eu posso estar mergulhado nela. Que mantém viva a chama dos bons pensamentos a iluminar por intermédio da conversação estimulante e sadia. Olha o que o mesmo espírito Aulus, instrutor lá do André Luiz, falou nesse livro Instruções Psicofônicas. Em verdade, o pensamento é a causa da ação. É o pensamento que movimenta. Então, o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Então é o pensamento que me faz agir. Mas tem alguma coisa por trás do pensamento. É o que eu sinto. O pensamento que movimenta. O pensamento é a usina. Mas essa usina pode movimentar para o bem, para o mal, para o mais ou menos. Quem faz o bem e o mal mais ou menos? É o molde da vibração. Quem dá o molde da vibração? O sentimento. A vibração pode ser moldada para o bem, a vibração pode ser moldada para o mal, de acordo com o que eu estou sentindo. Mas o meu pensamento vai movimentar isso. Então, se o meu sentimento, o meu coração, moldar o meu espírito para o bem, a minha vibração é do bem, a minha ação vai ser no bem. A minha fala vai ser no bem. E se o meu sentimento não for o contrário, esse sentimento vai moldar também a minha ação e o meu pensamento. Eu estou pensando o tempo todo em matar aquela pessoa que eu morro de ódio. Por que eu estou pensando o tempo todo em matar aquela pessoa que eu tenho ódio? Por que eu estou pensando o tempo todo em matar aquela pessoa que eu estou com ciúme? Que tem muita gente que mata por ciúme. Que sentimento é esse de ciúme que está lá dentro de mim? O que me faz pensar em matar é o sentimento de ciúme que está dentro de mim. E tantos outros sentimentos que estão dentro de mim. O que me faz fazer qualquer coisa, matar, amar, é o que está dentro de mim. Que é esse que dá essa vibração, que é esse modelo, que é esse molde que vai moldar o meu pensamento. Então o meu pensamento, ele é influenciado, ele é moldado por mim mesmo, por aquilo que eu sinto. Mas a justiça divina está aí. Porque eu vou pensar naquilo que eu sinto e vou fazer aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Aí as minhas ações, eu vou ser totalmente responsável por elas. E eu só vou conseguir mudar as minhas ações quando eu mudar os meus sentimentos. Amar, perdoar. Aí o Cristo falou, a lei principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Perceber a vontade do Pai, não a minha. A minha vontade é um sentimento de egoísta. Eu só faço a minha vontade. É um sentimento de egoísta. Mas quando eu aprendo que a minha vontade não é o principal, que tem uma vontade maior do que a minha por trás de tudo aquilo que eu faço, que não é uma vontade de capricho, mas é uma vontade de lei. Essa vontade é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu compreendo que aquilo que aconteceu é a vontade do Pai. E ao próximo como a mim mesmo. Então é amar também. Ao próximo como a mim mesmo. Porque aí eu perdoo, aí eu entendo, aí eu colaboro, aí eu tenho um sentimento fraterno. Aí desse sentimento gera pensamentos novos e gera ações novas. Aí eu vou fazer o bem. E
já chegando ao final, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca, olha o que ele fala. Quais são os elementos psíquicos que eu exteriorizo pela boca? As palavras que eu senti, pensei, exteriorizei. Então o pensamento, que é psíquico, eu exteriorizo pela boca. Então esses elementos psíquicos que eu exteriorizo pela boca, aquilo que eu falo, são potências, são instrumentos de transformação do mundo. São potências atuantes em nosso nome. Aquilo que eu falo é uma potência que tem vida e atua em meu nome, me representa. Eu falei, fui embora. Mas o que eu falei está repercutindo, me representando. Fala em meu nome. Se fala em meu nome, o que quer dizer? Eu respondo por aquilo. Qual o efeito que aquilo que eu falei vai causar nas pessoas? Eu respondo por aquilo. Qual a consequência da maldade que eu fiz, que eu falei, que eu incentivei? Teve um líder religioso uma vez que incentivou um suicídio coletivo, que 900 pessoas suicidaram no mesmo momento. Olha a fala dessa pessoa, onde ele exteriorizou esses elementos psíquicos, trouxe como consequência imediata o suicídio de 900 pessoas. A fala dele atuou em nome dele. Ele responde pela morte daquelas 900 pessoas. Porque aquelas palavras tinham vida e falavam em nome dele. E essas palavras que têm vida e falam em meu nome são fatores ativos. O que são fatores ativos? Que agem. Não são passivos. Não estão lá parados, quietos, dormindo. Elas agem, porque elas influenciam. Então são fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade. Olha a responsabilidade daquilo que eu falo. Olha a responsabilidade daquilo que eu penso. Olha a responsabilidade daquilo que eu sinto. Olha a cadeia de responsabilidades que vem do que eu sinto, passa pelo que eu penso, vai para o que eu falo e termina no que eu faço. Olha a cadeia. Sentir, pensar, falar, agir. Tudo isso me representa, fala em meu nome. Não é só no momento que eu estou presente. São fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto. Então, daqui 2, 3 encarnações, eu vou estar encontrando alguma coisa que eu falei agora. Porque pode ser em plano próximo, pode ser amanhã, pode ser nessa encarnação. E pode ser num plano remoto, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 100 anos, pode ser em outra reencarnação. Então, aquilo que eu falo são fatores ativos sob a minha responsabilidade. Eu respondo por tudo que eu sinto, eu respondo por tudo que eu penso, eu respondo por tudo que eu falo, eu respondo por tudo que eu faço. Olha o tamanho da minha responsabilidade. É melhor eu pensar mais. É melhor eu mexer no sentimento, para eu sentir melhor. Pensar é mais, sentir é melhor. Porque o sentimento dá um molde vibrátil, a vibração do mal e do bem, na escala entre bem e mal, e eu estou nessa escala, em algum lugar. E é esse lugar da escala do bem e do mal que eu me encontro que eu vou influenciar o que eu penso e o que eu falo. E o que eu faço. Em que momento eu estou? Nesse momento que eu estou derramando coisas para o universo e recebendo coisas do universo. Na mais perfeita justiça divina. Em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. As minhas intenções mais secretas estão no meu sentimento. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre que a palavra procede do coração. E por isso mesmo contamina o homem. Aí volta para o texto. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Faz outro sentido a gente ler esse versículo agora. Porque se a palavra que sai da boca procede do coração, e isso que procede do coração, que sai pela boca, contamina o homem, e eu respondo por isso,
faz outro sentido. E aí, para encerrar, categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos. Eu me coloco na escala do bem e do mal, que é uma escala infinita, da extrema maldade para a extrema bondade, eu me coloco nessa faixa, né? Conforme o uso dos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem carga eletromagnética. Então, meu sentimento e meu pensamento é uma carga eletromagnética que me dá uma vibração. E nessa vibração, e por essa vibração, eu sou conhecido. E por essa vibração, eu faço meu círculo de amizades no mundo material, no mundo espiritual e etc, etc, etc. Então eu me encontro com aqueles compatíveis comigo. Se eu não mudar o meu sentimento, eu tenho uma obsessão que não sei. Não, eu tenho um companheiro que tem muita coisa comigo. É um irmão. E que a gente pode ter uma briga longa. Ora ele é o algoz, ora eu, a gente vem de longe. Alguém vai ter que quebrar isso. Quem vai quebrar isso? Só um passe? Passe ajuda muito. Mas eu vou ter que quebrar isso com o amor, com o sentimento. Com a minha transformação. Porque com a minha transformação de sentimento, mesmo que alguém queira fazer o mal, ele não vai mais me encontrar. Porque não vai mais encontrar essa sintonia comigo. Por isso, cada um é extremamente importante num tratamento espiritual. Eu não posso ir fazer um tratamento espiritual como se eu tivesse ido ali num médico fazer uma cirurgia. Não é assim. O Cristo falava, você está curado, vai e não peques mais. Por que não peques mais? Porque se você for e voltar a ser o que você era antes, você vai trazer seu companheirinho de volta. Então não adianta esses tratamentos sem eu me transformar. A chave de cada um é o próprio. Que Deus nos abençoe. Que a gente assuma essa responsabilidade de sentir melhor, de pensar melhor, de falar melhor e de agir melhor, sabendo que o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente fala, somos nós, soltos pelo universo, e vamos nos reencontrar com isso hoje, amanhã ou depois, porque tudo que parte de nós, volta, a vida nos devolve. Em plena justiça divina. E dessa a gente não pode reclamar. Porque aí nós seremos os construtores da nossa própria redenção. Nós somos responsáveis pela nossa própria redenção. Que Deus nos abençoe.